Decidimos reestruturar o departamento de relações com clientes. Renata Souza. Hoje será seu último dia. As palavras pairavam no ar da sala de reuniões executivas da Brasal Consultoria, como um odor indesejável. Eu encarei Gustavo Almeida, o novo sócio-gerente que se juntou à consultoria Souza Rocha apenas 8 meses atrás. Sua expressão era uma mistura cuidadosa de arrependimento corporativo e profissionalismo imparcial. Depois de 25 anos, minha voz permaneceu firme, apesar do terremoto acontecendo dentro de mim. Decisões de negócios não são pessoais. Ele respondeu, deslizando uma pasta de papel pardo sobre a mesa polida. Marta Pereira, do RH, sentou-se ao lado dele, acenando com simpatia enquanto evitava contato visual. O lado negativo necessário afeta vários departamentos, ela acrescentou. Isso não é um reflexo do seu desempenho, não é mesmo? Aos 58 anos, eu era a funcionária mais velha em relações com clientes. Meu salário era compatível com minha experiência que ajudou a construir a consultoria Souza Rocha, de uma empresa de consultoria jurídica desorganizada em uma indústria líder. Carlos César sabe sobre isso? Perguntei, referindo-me a Carlos César, o sócio fundador que me contratou pessoalmente há 25 anos. O maxilar de Gustavo apertou. Os sócios foram consultados sobre decisões de reestruturação. Uma resposta óbvia. Carlos estava no Rio de Janeiro nas últimas 3 semanas negociando nossa expansão para o mercado europeu. Boa sorte em seus empreendimentos futuros, Gustavo concluiu com um sorriso que nunca chegou aos seus olhos. A segurança irá lhe acompanhar até limpar sua mesa. Protocolo padrão. Eu ajudei a escrever esse protocolo. Há 12 anos, meu nome é Renata Souza, e até 10 minutos atrás, eu era diretora sênior de relações com clientes na consultoria Souza Rocha, uma das principais empresas de consultoria jurídica de São Paulo. Dediquei minha carreira a construir relacionamentos com nossos clientes, entendendo suas necessidades, antecipando suas preocupações e garantindo que se sentissem valorizados, além das horas faturáveis, em um setor onde as empresas eram frequentemente vistas como intercambiáveis. Eu me certificava de que nossos clientes nos vissem como insubstituíveis. Agora, eu estava sendo descartada como um manual de políticas desatualizado, com nada além de uma pasta de papel pardo e chavões para mostrar por um quarto de século de dedicação, enquanto o segurança pairava desajeitadamente perto da minha mesa. Eu metodicamente empacotei meus itens pessoais. Fotos com clientes na instituição de caridade Boa Vontade. Notas de agradecimento da família Toretto, depois que os ajudamos a navegar em uma reestruturação corporativa complexa. O peso de papel de cristal que Carlos me deu no meu visito aniversário de trabalho. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Carla Oliveira, CEO da Saúde em Bem-Estar Saúde Lítida, nossa maior cliente. Renata, ouvi rumores preocupantes sobre mudanças na consultoria Souza Rocha. Nossa revisão trimestral é na próxima semana. Me ligue o mais rápido possível. Eu olhei para cima e vi Gustavo observando de seu escritório, já no telefone, sem dúvida girando o controle de danos. O que ele não sabia, o que nenhum deles parecia entender, era que os relacionamentos com os clientes não podiam ser transferidos em um memorando ou reatribuídos em um banco de dados. Eles foram construídos com base na consistência da confiança e na conexão pessoal, e eu tinha acabado de ser cortada de 25 anos dessas conexões. Eu entrei para a consultoria Souza Rocha em 1998, quando ocupávamos metade de um andar em um prédio de escritórios modesto e tínhamos exatamente 17 clientes. Carlos César tinha 42 anos na época, cheio de ambição e determinado a criar um tipo diferente de empresa de consultoria, onde a satisfação do cliente realmente importava mais do que horas faturáveis. Números são a linguagem dos negócios, Renata. Ele me disse durante minha entrevista. Mas os relacionamentos são difíceis. Qualquer um pode calcular números. Nem todos podem construir confiança ao longo dos anos. Eu incorporei essa filosofia. Enquanto outros buscavam promoções por meio de projetos de alto nível e políticas de escritório, eu me concentrei em me tornar indispensável para nossos clientes.
Eu me lembrava dos nomes dos filhos e das escolhas de faculdade. Eu sabia quais clientes queriam explicações técnicas detalhadas e quais preferiam resumos gerais. Eu monitorava os marcos da empresa, as mudanças de liderança e os pivôs estratégicos para que pudéssemos antecipar suas necessidades, em vez de apenas respondê-las. Você é o arquiteto de relacionamento, Carlos disse na minha comemoração de aniversário. Você construiu a base que sustenta tudo o que fazemos. A empresa cresceu de forma constante sob a liderança de Carlos, mas as coisas começaram a mudar há 2 anos, quando contratamos investidores externos para impulsionar a expansão. Novos parceiros se juntaram à equipe de liderança, trazendo MBAs de Harvard e visões estratégicas que priorizavam cada vez mais as métricas de eficiência em vez da experiência do cliente. Gustavo Almeida, com suas apresentações habilidosas e foco implacável nos resultados financeiros, foi a mais agressiva dessas adições. Desde sua chegada, a rotatividade de funcionários aumentou em 40%. O lema não oficial mudou de "os clientes primeiro", de Carlos, para "extração de valor máximo", de Gustavo. Eu expressei preocupações durante reuniões executivas, apontando que nossas taxas de retenção de clientes estavam começando a cair. Estávamos sacrificando a estabilidade de longo prazo por ganhos de curto prazo. O mercado está mudando, Renata. Gustavo respondeu com desdém. Precisamos nos adaptar ou morrer. Alguns de nossos processos legados estão francamente desatualizados. Percebi minha exclusão gradual de discussões estratégicas nos últimos 6 meses. Os convites para reuniões pararam de chegar, os tópicos de e-mail omitiram meu endereço, os membros mais jovens da equipe foram designados para clientes importantes, como contatos secundários, sem minha consulta. Mesmo assim, eu presumi que meu conhecimento institucional e relacionamentos com clientes me protegeriam. Afinal, eu gerenciava relacionamentos com clientes que representavam mais de 60% de nossa receita anual. Carla Oliveira sozinha arrecadou quase 4 milhões anualmente e declarou explicitamente, em sua última renovação de contrato, que ela me queria como seu contato principal. Recentemente, embora eu tenha percebido algo mais ameaçador se formando. Na semana passada, eu ouvi Gustavo ao telefone. A reestruturação nos dá uma oportunidade de cortar a gordura do legado. Seus planos de aposentadoria nos custariam milhões no longo prazo. Eu deveria ter previsto isso, mas depois de 25 anos, cometi o erro de pensar que lealdade ainda contava para alguma coisa. A humilhação de ser escoltada para fora do prédio, como uma ameaça à segurança, ainda queimava. 3 dias depois, eu estava sentada em meu apartamento, cercada por sites de busca de emprego e mensagens de texto sem resposta de colegas. Meu perfil do LinkedIn explodiu com visualizações. Nada como uma demissão repentina para torná-lo temporariamente interessante. Meu telefone fixo tocou. Ocorreu algo que quase me fez deixar cair na caixa postal, até que eu reconheci o número. Olá, Renata. Aqui é o Carlos César. Seu sotaque familiar estava mais forte do que o normal. Eu tinha acabado de pousar do Rio de Janeiro e ouvi a notícia. Isso não foi autorizado por mim. Uma onda complicada de emoções caiu sobre mim. Alívio, por Carlos não ter aprovado minha demissão. Raiva, por ter acontecido de qualquer maneira. E uma sensação persistente de traição, por ele não ter me protegido, apesar de nossa história. Bem, aconteceu de qualquer maneira, eu respondi, mantendo minha voz neutra. O Gustavo Almeida disse que todos os parceiros foram consultados. Fui deliberadamente afastada. Carlos disse que sua frustração era evidente. Eles esperaram até que eu estivesse no exterior, lidando com as questões regulatórias da UE. O comitê executivo aprovou com base em uma aprovação de emergência, citando a necessidade imediata de melhorar as projeções trimestrais antes de nossa reunião com investidores. 25 anos, Carlos. Eu merecia mais do que uma reunião de 10 minutos e uma escolta de segurança. Você merecia muito mais. Ele concordou. Eu quero consertar isso. E se eu trouxer você de volta, podemos chamar isso de mal-entendido, um erro de comunicação. Não é tão simples. Eu interrompi.
O Gustavo deixou bem claro que eu sou considerada dispensável. Gordura legada foi o termo que eu o ouvi usar. O silêncio do outro lado me disse que Carlos entendeu o significado do que eu estava dizendo. No mundo corporativo, ser minada pela liderança era uma sentença de morte para a eficácia. Não havia como voltar atrás. Não. Realmente sinto muito, Renata. Realmente. Esta empresa foi construída nos relacionamentos que você nutriu. E como estão esses relacionamentos sendo mantidos agora que eu fui embora? Eu pedi uma pausa. Gustavo atribuiu minhas contas aos parceiros juniores. Patrícia Rocha está cuidando da saúde em bem-estar saúde Lita. Eu não consegui suprimir uma risada seca. Carla Oliveira entrou em conflito abertamente com Patrícia durante uma sessão de estratégia no ano passado, achando sua abordagem muito agressiva e impessoal. Boa sorte com isso. Depois de desligar, eu olhei para o meu telefone, que começou a acender com notificações. Os clientes estavam entrando em contato, não apenas com a Carla, mas com o Fábio Almeida da Laboratórios Cruz, a Fernanda Costa de Fórmula Investimentos e toda a equipe executiva da indústria São Jorge estava espalhando a notícia sobre minha saída. Eu não tinha contatado nenhum deles. Eu era profissional demais para falar mal do meu antigo empregador, independentemente de como eles me tratavam. Mas os clientes conversam entre si. Eles pertencem aos mesmos grupos da indústria, estão nos mesmos conselhos, participam das mesmas conferências. Minha campainha tocou. Um mensageiro me entregou um envelope grosso. Dentro, havia uma carta formal de Amanda Ribeiro, a caçadora de talentos mais procurada no mundo da consultoria de São Paulo, junto com uma nota manuscrita. Ouvi o que aconteceu na consultoria Souza em Rocha. Várias empresas valorizariam seu portfólio de clientes. Jantar amanhã? Coloquei a carta de lado, pensando na cara presunçosa do Gustavo quando ele me demitiu. Eu não ia sabotar a consultoria Souza em Rocha, eu não precisava. Eles já tinham feito isso por si mesmos. Na manhã seguinte, meu telefone tocou às 7h38 da manhã. Amanda Silva nunca quer perder tempo com gentilezas. Me diga que você não foi embora de verdade. Ela exigiu, sem preâmbulo. Receio que sim, respondi, servindo meu café. Reestruturação. Eles chamaram isso. Amanda explodiu. Eu trabalho exclusivamente com você há 12 anos. Patrícia Rocha me enviou um e-mail ontem se apresentando como minha nova gerente de relacionamento. Aquela garota tentou me explicar meu próprio modelo de negócios no ano passado. Eu escolhi minhas palavras cuidadosamente. A consultoria Souza em Rocha está fazendo mudanças estratégicas. Tenho certeza de que eles acreditam que estão agindo da melhor forma, no interesse de seus clientes. Não me diga a linha corporativa. Renata, nós nos conhecemos há muito tempo. Amanda fez uma pausa. Onde você vai agora? Eu ainda não decidi. Bem, decida rápido. Nosso contrato com a consultoria Souza em Rocha será renovado em 60 dias. Eu preferiria segui-lo. Este foi o momento. Eu deveria ter dito algo reconfortante sobre a consultoria Souza em Rocha, sobre a qualidade de seu trabalho permanecer consistente, apesar das mudanças de pessoal, que é o que o profissionalismo ditava. Em vez disso, eu disse: aprecio sua confiança, Amanda. Deixe-me explorar minhas opções e retornar a você até o meio-dia. Recebi ligações semelhantes de 5 outros clientes importantes. Na hora do jantar, esse número subiu para 11. Eu não havia solicitado nenhum deles. Eu não precisava. Amanda Ribeiro me encontrou em um restaurante de luxo em Back Bay, seus olhos penetrantes me avaliando por cima dos óculos de leitura. Você é o assunto do setor agora, ela disse, depois de fazer o pedido. Gustavo, Almeida cometeu um erro catastrófico. Talvez eu tenha dito não comprometido. Ela riu, sempre diplomática. Isso faz parte do seu apelo. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa. 3 empresas querem se encontrar com você. 2 estão criando uma posição especial especificamente para trazer você e seus relacionamentos com clientes a bordo. Olhei para os números de compensação e quase engasguei com minha água. Eles estavam oferecendo quase o dobro do meu salário anterior. Eles não estão pagando apenas por sua experiência.
Amanda explicou, lendo minha expressão. Eles estão pagando por seu pequeno livro preto. A ironia não passou despercebida para mim. Depois de ser descartada como muito cara pela consultoria Souza em Rocha, eu agora valia o dobro para seus concorrentes. Eu me perguntei se Gustavo tinha considerado essa possibilidade em seus cálculos de corte de custos. Na manhã seguinte, Carlos César ligou novamente. Preciso ver você, ele disse, parecendo estranhamente agitado. Você pode vir ao escritório? Eu não acho que isso seja apropriado dadas as circunstâncias. Então, almoço na Dom, 13h. Por favor, Renata. Coisas estão acontecendo que você deveria saber sobre. A curiosidade falou mais alto que eu. Precisamente às 13h. Entrei no Dom e encontrei Carlos já sentado, parecendo abatido. Obrigado por ter vindo, ele disse, alívio evidente em sua voz. Tenho tentado consertar essa situação, mas Gustavo está me bloqueando a todo momento. Ele convenceu o conselho de que sua demissão foi necessária para modernizar nossa abordagem. E os clientes? Perguntei. Carlos estremeceu. Não muito bem. Toda a equipe executiva da Fábio Almeida, da Laboratórios Cruz, estava revendo suas opções. 3 clientes menores já haviam dado aviso. Eu tomei um gole da minha água sem dizer nada. Aqui está o que estou propondo. Carlos César continuou, se inclinando para a frente. Eu crio uma nova posição, diretor de clientes, que se reportaria diretamente a mim, ignorando Gustavo Almeida completamente. Melhor compensação, mais autonomia. Parecia perfeito. Exatamente o que eu queria uma semana atrás. Perfeito demais, eu. Estudei a expressão de Carlos e vi algo além da preocupação. Medo. O que você não está me dizendo, Carlos? Ele hesitou. Então o Gustavo tem um plano para me empurrar para uma aposentadoria precoce. Ele tem consolidado alianças para a construção de poder com os novos sócios. Se a situação do cliente piorar ainda mais, ele usará isso como alavanca para me forçar a sair. Então foi isso. Carlos não estava tentando me salvar. Ele estava tentando salvar a si mesmo. Eu era simplesmente o meio para esse fim. Sinto muito, Carlos, mas já tenho reuniões agendadas com outras empresas. Você entende que decisões de negócios não são pessoais. A expressão em seu rosto, quando joguei as palavras de Gustavo, de volta para ele, quase fez toda a aprovação valer a pena. Quase. Na semana seguinte, me encontrei com todas as 3 empresas que Amanda Ribeiro havia recomendado. Cada reunião seguia um padrão semelhante. Elogios efusivos por minhas habilidades de relacionamento com clientes, perguntas veladas sobre quais clientes poderiam me seguir e ofertas de remuneração cada vez mais generosas. Eu estava me inclinando para a Anapex Consultoria, uma empresa de médio porte com valores que lembram a consultoria Souza em Rocha original. Sua oferta incluía parceria de capital, algo que nunca me foi oferecido na consultoria Souza em Rocha, apesar de minhas contribuições para o crescimento da empresa. Enquanto isso, a situação na consultoria Souza em Rocha estava se deteriorando mais rápido do que eu havia previsto. Blogs do setor estavam relatando inquietação dos clientes e tensões na liderança. Meu ex-assistente, André Silva, me enviou atualizações por mensagem. Carla Oliveira realmente se encontrou com a equipe executiva e saiu visivelmente irritada. Fábio Almeida, da Laboratórios Cruz, cancelou sua revisão trimestral. Até mesmo a Indústria São Jorge, um cliente conhecido por sua lealdade institucional, estava supostamente buscando propostas de concorrentes. Então, veio a ligação, que mudou tudo. Renata Souza. Eu respondi enquanto revisava a carta de oferta da Apex Consultoria. Senhorita Souza, aqui é Jeffrey do Jornal de Negócios de São Paulo. Eu me endireitei. O JNSP era a Bíblia do mundo corporativo de São Paulo. Estou trabalhando em uma história sobre as recentes mudanças de liderança na consultoria, Souza em Rocha e seu impacto nos relacionamentos com clientes. Várias fontes mencionaram seu nome. Você estaria disposta a comentar? Este era um território perigoso. Qualquer coisa que eu dissesse poderia ser interpretada como depreciação do meu antigo empregador, potencialmente me expondo a uma ação legal sob a cláusula de não depreciação no meu acordo de rescisão. Não me sinto confortável em
Comentar sobre assuntos internos na consultoria Souza Rocha. Respondi cuidadosamente, de forma compreensível. Ele disse: E quanto ao fato de 7 grandes clientes já terem anunciado o término de seus relacionamentos com a consultoria? Pessoas de dentro da indústria estão sugerindo que esse êxodo está diretamente relacionado à sua saída. 7 clientes. Só falei diretamente com 15 e nenhum deles declarou definitivamente que estava saindo da consultoria Souza Rocha. Não posso falar sobre decisões comerciais de clientes, disse. Muitos fatores influenciam na seleção de parceiros de consultoria. Ele disse: Algum comentário sobre a carta assinada por 26% dos clientes da consultoria Souza Rocha, exigindo que Carlos César substituísse Gustavo Almeida como sócio-gerente? Eu quase deixei o telefone cair. Não tenho conhecimento de tal carta. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio, atordoada. 26 clientes. Uma demanda organizada para substituir Gustavo. Eu não havia orquestrado nada disso. Meu telefone vibrou com uma mensagem de André Silva. Reunião geral de emergência, chamada para amanhã de manhã. Sócios voando de todos os lugares. Gustavo parece que está prestes a ter um derrame. 1 hora depois, Carlos ligou. Você organizou esse cliente? Revolta. Ele exigiu sem preâmbulo. Eu não fiz nada, Carlos. Eu não solicitei um único cliente. Então como você explica isso? Ele parecia desesperado. 70% da nossa base de clientes está ameaçando deixar. O conselho está em pânico. Os investidores estão exigindo respostas. Que eu não tenho. Talvez eles valorizem a continuidade do relacionamento mais do que a eficiência de corte de custos, sugeri. Isso não é uma piada, Renata. 25 anos construindo esta empresa e ela poderia entrar em colapso em 25 dias. Havia uma satisfação amarga em ouvir o pânico na voz de Carlos, o mesmo Carlos que falhou em me proteger após 25 anos de lealdade. O que você quer de mim, Carlos? Perguntei. Volte, ele implorou. Não como diretor de clientes, mas como sócio de capital pleno. Ajude-me a estabilizar a situação. Sócio. A posição que eu merecia por pelo menos uma década, mas que havia sido repetidamente negada. E Gustavo? A voz de Carlos endureceu. O conselho está se reunindo hoje à noite. Seu futuro será decidido antes da reunião geral de amanhã. Pensei na oferta da Apex Consultoria na minha frente. A parceria seria confortável, lucrativa e muito menos complicada do que retornar à consultoria Souza Rocha. Mas eu construí esses relacionamentos com clientes ao longo de 25 anos. Eles foram de muitas maneiras o trabalho da minha vida. Eu preciso pensar sobre isso, disse finalmente. Eu te darei minha resposta pela manhã. O sono me escapou naquela noite. Eu andei de um lado para o outro no meu apartamento, pesando minhas opções enquanto o relógio digital marcava para amanhã. Retornar à consultoria Souza Rocha significaria enfrentar os colegas que assistiram à minha saída humilhante em silêncio. Isso significaria navegar pelas consequências políticas da aparente queda de Gustavo. Uma queda que eu não havia planejado, mas certamente seria culpado pela cultura da empresa que estava se deteriorando há anos. Uma mudança de liderança não consertaria isso da noite para o dia. Por outro lado, a Apex Consultoria ofereceu um novo começo. Novos colegas, nova cultura, novas oportunidades. A compensação e a parceria eram generosas. Eu poderia trazer clientes dispostos comigo e construir algo vibrante. A R$6 eu tinha feito minha decisão. Liguei para Amanda Ribeiro, sabendo que ela estaria acordada. Vou com a Apex Consultoria, disse a ela. Era uma escolha inteligente, ela respondeu. Eu os avisarei, eles ficarão emocionados. Há algo mais que preciso deles, acrescentei, explicando minha condição. Amanda ouviu e riu implacavelmente. Renata, adorei. Vou apresentá-lo a eles neste mês. Às 8h45, entrei na consultoria Souza Rocha pela primeira vez desde minha demissão. Os olhos da recepcionista se arregalaram. Senhorita, Souza, você está aqui para a reunião geral? A sala de reuniões estava lotada quando cheguei. Os sócios, que normalmente compareciam virtualmente,
tinham vindo de todo o país. Funcionários juniores aglomerados ao longo das paredes. Carlos estava na frente, ladeado por membros do conselho. Gustavo estava visivelmente ausente. Um silêncio caiu sobre a sala quando entrei. O alívio de Carlos era visível do outro lado da sala. Obrigado a todos por terem vindo. Começou como você sabe. Estamos enfrentando preocupações sem precedentes dos clientes após as recentes decisões de pessoal. Seus olhos piscaram para mim. Tenho o prazer de anunciar que Renata Souza concordou em retornar à consultoria Souza em Rocha como uma sócia de capital integral, liderando nossa recém-formada divisão de relações com clientes. Murmúrios se espalharam pela multidão. Carlos levantou a mão, pedindo silêncio. Além disso, o conselho votou por unanimidade para remover Gustavo Almeida como sócio-gerente, com efeito imediato. Sua abordagem foi finalmente considerada inconsistente com nossos valores e comprometimento com o cliente. A atmosfera na sala era de choque elétrico, alívio e incerteza, misturando-se quase visivelmente no ar. Renata, você gostaria de dizer algumas palavras? Carlos gesticulou para que eu avançasse. Enquanto tomava meu lugar na frente da sala, vi André Silva me dar um sutil sinal de positivo da parede do fundo. Examinei os rostos diante de mim, alguns esperançosos, outros cautelosos, todos atentos. Obrigado, Carlos. Eu aprecio a oferta de retornar como parceira. Comecei. Entretanto, devo esclarecer algo importante. Eu não vou voltar para a consultoria Souza em Rocha. O rosto de Carlos congelou em confusão. Vários membros do conselho trocaram olhares alarmados. Em vez disso, continuei calmamente. Tenho o prazer de anunciar que aceitei uma posição de parceria na Apex Consultoria, que acabou de concluir as negociações de aquisição com a Horizonte Investimentos para comprar uma participação controladora na consultoria Souza em Rocha. A sala explodiu em exclamações chocadas. Carlos parecia ter sido atingido. A transição começará na próxima semana. Continuei, assim que o barulho diminuiu. A Apex Consultoria me garantiu que eles valorizam o conhecimento institucional e os relacionamentos com os clientes, construídos aqui. Não há planos para demissões em massa ou reestruturação, a menos que sejam considerados necessários para a eficiência. Carlos deu um passo à frente. Renata, o que você fez? Eu não fiz nada, Carlos. A Apex Consultoria tem buscado expandir sua presença em São Paulo há anos. A Horizonte Investimentos, como acionista majoritário da consultoria Souza em Rocha, ficou feliz em considerar sua oferta, especialmente devido à recente instabilidade dos clientes. São apenas negócios, afinal, nada pessoal. À medida que as implicações se aprofundavam, vi a realização crescente nos olhos de Carlos. Ele falhou em me proteger quando importava. Permitiram que a lealdade fosse sacrificada por ganhos de curto prazo. Agora, enfrentando sua própria obsolescência, ele entendeu o verdadeiro custo dessas decisões. A reunião se dissolveu no caos. Quando saí de cabeça erguida, meu telefone vibrou com uma mensagem de Carla Oliveira. Acabei de ouvir as notícias. Jantar hoje à noite para discutir o futuro da saúde em bem-estar saúde litada, com a Apex Consultoria. Sorri ao entrar no elevador. Eu não tinha buscado vingança, mas a justiça havia encontrado seu caminho até mim. No entanto, o São Paulo Business divulgou a história na manhã seguinte. A reestruturação da consultoria Apex adquire a consultoria Souza em Rocha, após o êxodo de clientes. O artigo detalhou como a saída de um importante executivo sênior desencadeou uma revolta sem precedentes dos clientes, desestabilizando a empresa o suficiente para tornar a aquisição possível. Meu nome apareceu apenas uma vez, enterrado no 15º parágrafo. Renata Souza, ex-diretora sênior de Relações com o Cliente, aceitou uma parceria na Apex Consultoria e supervisionará a integração da consultoria Souza em Rocha e os portfólios de clientes. Foi uma descrição clínica do que foi, na realidade, uma mudança sísmica de poder. Em 3 semanas, eu tinha passado de funcionária demitida para a pessoa que controlava o destino da própria empresa que me havia descartado.
O planejamento da integração começou imediatamente. Trabalhei nos escritórios da Apex Consultoria, revisando organogramas e portfólios de clientes de ambas as empresas. Todos os dias trouxe um desfile de ex-colegas da consultoria Souza Int. Rocha à minha porta, alguns buscando garantias sobre suas posições, outros de repente se lembrando de como sempre respeitaram meu trabalho ou discordaram da decisão de Gustavo Almeida. Carlos solicitou uma reunião uma semana após o anúncio da aquisição. Ele envelheceu uma década em 20 dias. Você orquestrou isso? Disse ele, enquanto se sentava na minha frente. Não uma pergunta, mas uma acusação. Não, Carlos. Eu simplesmente reconheci meu próprio valor, mesmo quando você não. Gustavo Almeida era um sintoma, não a causa. Interrompi. Você permitiu que a cultura da empresa mudasse. Priorizou o crescimento em vez de relacionamentos. Esqueceu os princípios em que fundou a empresa e agora você controla tudo. Não, Renata. Eu tenho influência. Há uma diferença. Você costumava entender isso. Ele olhou para o papel e depois para mim. Se eu recusar, então você vai embora com nada além do seu pagamento de propriedade. Sua escolha. 6 meses após a aquisição, a Apex Consultoria e a consultoria Souza Rocha ocupavam 2 andares de uma torre reluzente no centro da cidade. A integração tinha sido mais suave do que alguém antecipou, em parte porque a diretoria insistiu em manter a maioria da equipe da consultoria Souza Rocha, sabendo de seu valor, mesmo quando outros não sabiam. Gustavo Almeida conseguiu um emprego em uma empresa menor. Sua reputação foi manchada pelo colapso espetacular que ele desencadeou. Carlos aceitou o papel de consultor, embora nossas interações permanecessem estritamente profissionais. A ferida da traição, sua falha em me proteger depois de 25 anos, nunca cicatrizaria completamente. No meu escritório de canto, revisei os números trimestrais com uma satisfação que nunca me permiti mostrar publicamente. A retenção durante a transição ultrapassou 95%. Os 3 clientes que saíram durante o êxodo inicial já haviam retornado. Nossas receitas combinadas aumentaram 23% ano a ano. Meu assistente bateu e entrou. Marta Pereira está aqui para seu almoço. Elegante como sempre, em um terno sob medida. Parabéns pelos resultados trimestrais. A indústria ainda está falando sobre a aquisição corporativa mais elegante que já viram em décadas. Sorri. Não foi uma aquisição. Foi uma correção de mercado. Chame do que quiser. Você provou o que sempre soube. Em serviços profissionais, os relacionamentos são o verdadeiro trunfo. Todo o resto é apenas infraestrutura. Enquanto íamos almoçar, refleti sobre a jornada dos últimos 6 meses. Eu não tinha buscado vingança quando a consultoria Souza Rocha me demitiu. Eu não precisava. A empresa falhou em reconhecer que seu verdadeiro valor não estava em seus sistemas, estratégias ou mesmo em sua marca. Estava nas conexões humanas que faziam os clientes se sentirem compreendidos, valorizados e priorizados. Ao me cortar, sem entender o que eu representava, eles orquestraram sua própria queda. E ao fazer isso, inadvertidamente me lançaram em uma posição que conquistei por meio de 25 anos de dedicação. Às vezes, a justiça não exige ação. Às vezes, ela simplesmente exige paciência e a confiança silenciosa de conhecer seu próprio valor. O que você faria se fosse demitido após 25 anos de dedicação, apenas para descobrir que sua saída provocou uma crise na empresa? Será que Renata estava realmente em seu melhor momento ao sair da consultoria Souza Rocha? Ou ela estava apenas esperando o momento certo para mostrar seu verdadeiro valor? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou da história, já clica em gostei e se inscreve no canal, porque temos histórias novas todos os dias aqui no canal e assim dessa forma você não perde nenhuma.